Olá, pessoal! Hoje vamos fazer essa questão do Enem de matemática. Geometria espacial, ela vem caindo muito, né, em vários vestibulares por aí. O Enem, ele sempre cobra, pelo menos tem, né, 45 questões. Se não tiver uma questão de volume, tem alguma coisa errada. Nessa questão em específica, ela fala que existe uma construtora e que ela pretende conectar um reservatório RC central em formato de cilindro, com um raio interno igual a 2 metros e altura de 3,3 metros a 4 reservatórios cilíndricos. Então, aqui tem representado R1, R2, R3 e R4. Todos eles possuem raios internos e alturas internas de 1,5 metros. E aí ele diz que as ligações dos reservatórios, eles são feitos por canos, que também são cilíndricos, que têm 0,10 metros de diâmetro interno e 20 metros de comprimento. E ele diz que as conexões de cada um desses canos do reservatório central há registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. No momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, abrem-se os 4 registros e, após algum tempo, as alturas das colunas de água nos reservatórios se igualam, assim que cessa o fluxo de água entre eles, pelo princípio dos vasos comunicantes. A medida em metro das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares após cessar o fluxo de água entre eles é... Gente, o principal erro nessa questão, como ele fala que é a altura da água dos reservatórios auxiliares, as pessoas esquecem que aqui no reservatório central também vai ter água. É o princípio dos vasos comunicantes. Então, eu tenho que os 5 reservatórios, eles vão ter água na mesma altura. Essa é a primeira coisa que as pessoas erram. O reservatório central também vai ter água. Não vai sumir toda a água dali e vai para os outros reservatórios. Isso não vai dar certo. Segunda coisa, ele fala pra gente os canos e ele fala o comprimento dos canos. Vai ter água nos canos também. O cano tá lá na base, né? Vasos comunicantes vai passar água e vai ter água nos canos. Então, as pessoas esquecem isso. Então, nesse caso, a gente precisa lembrar que o volume total do reservatório central, ele vai ser dividido pelos 4 volumes dos reservatórios auxiliares no final, mais o volume do reservatório central que ficou, mais os 4 volumes dos canos. Então, a gente não pode esquecer isso, beleza? Primeira coisa, vamos calcular quem é o volume total do reservatório central. Lembrem-se lá que todo mundo é cilindro. Então, o volume do cilindro é igual à área da base vezes a altura. A gente, não pode esquecer disso, porque senão a gente não vai resolver a questão, né? Então, o volume do cilindro vai ser área da base vezes a altura. Tudo bem? Então, vamos lá, resolvendo. Volume total do reservatório central. A área da base é um círculo, né, do cilindro. Então, πr, quem vai ser o R nesse caso do volume do reservatório central, ele diz pra gente que é 2 metros. Então, π R ao quadrado, que vai ser 4, vou colocar 2 pra gente, 2 ao quadrado. E a altura desse cilindro é de 3,3 metros. Então, 3,3. Então, o volume total do reservatório central vai ser π vezes 4 vezes 3,3. Ou seja, isso daqui a gente tem, vou colocar aqui no cantinho, 3,3 vezes 4. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 3, 12. Com mais um, 13. Então, 13,2. Então, o volume total, inicialmente, vai ser de 13,2 pi metros cúbicos. Porque tá todo mundo em metro.
Beleza? Agora, vamos calcular, né? Na verdade, a gente nem consegue calcular, mas eu vou chamar que a altura final é H. O volume de um auxiliar vai ser π. O R ao quadrado dos auxiliares, ele fala que o raio e a altura deles é 1,5. Então, vai ser 1,5 ao quadrado vezes a altura H. Gente, uma das coisas que algumas pessoas eu vi errando é isso daqui, né? Colocar H como se não fosse uma incógnita, como se fosse 1,5. Isso também vai fazer com que a gente não encontre nenhuma incógnita para resolver, né? Então, 1,5 ao quadrado vai dar 2,25, né? 15 ao quadrado. Ó, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5 com mais 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Ou seja, 5... Então, 2,25. Lembrando, né? Conta com vírgula. Tem 2 casas decimais nas multiplicações. Então, eu preciso 2 casas decimais lá no resultado. Então, eu tenho que a resposta vai ser do volume auxiliar. Vai ser π. Vou colocar 2,25, né? 2,25 πh. Beleza? A mesma coisa acontece com o reservatório central, né? Só que o reservatório central, a gente já viu ali em cima que o R dele é 2, né? Então, eu tenho que o reservatório central vai ser 4πh. Por fim, a gente precisa encontrar quem é o volume dos canos, né? Então, o volume do cano vai ser igual a π, todo mundo é o R. Cuidado aqui nesse caso, gente. Ele diz pra gente que o diâmetro interno é de 0,1. Ou seja, o raio é de 0,05, porque é metade, tudo bem? Então, o raio do cano, vou colocar aqui, o raio do cano é 0,05. Para facilitar, já que a gente vai ter que colocar o quadrado, eu vou colocar 5 vezes 10 na menos 2. Acho que vai ficar mais tranquilo, tudo bem? 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, que é o R. E ele diz que o comprimento desse cano é 20 metros, então a gente vai utilizar isso como altura. 20. Então, o V do cano vai ser igual a π vezes 25 vezes 10 a menos 4 vezes 20. Então, eu tenho que 25 vezes 2 vai dar 50, V do cano. Então, eu tenho que isso daqui vai dar 500 vezes 10 a menos 4, π. Agora, a gente pode puxar, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Vai dar o resultado igualzinho, né? Então, o V do cano no final aqui, 20 dividido por 25 vezes 10 a menos 4, aparentemente vai dar o 0,05 π metros cúbicos. Agora, a gente vai colocar todos esses resultados lá na nossa equação. Então, eu tenho que o volume total, né? 13,2. Esse laranjinha ficou clarinho aqui. Vou colocar o roxo. Então, colocando os resultados, né? 13,2 π é igual a 4 vezes volume auxiliar 2,25 πh mais o volume central 4πh mais 4 vezes 0,05 π. Já que todo mundo tem π, então, gente, uma outra coisa, né? Se não tá falando que é para substituir π igual a 3, a gente deixa o π que em algum momento ela vai cortar, né? Então, aqui todo mundo tem π, eu posso cortar, beleza? Então, eu tenho que 4 vezes 0,05, 4 vezes 5, 20. Então, isso daqui vai dar 0,2. Então, eu tenho que 13,2
Vou passar para o outro lado, já que ele não tem H, né? Menos 0,2 vai ser igual 4 vezes 2,25. Multiplicando eles, 4 vezes 5, 20. 4 vezes 2, 8, com mais 2, 10. 4 vezes 2, 8, com mais 1, 9. Tenho duas casas decimais, coloco duas casas decimais. Isso vai dar 9. Então, 9H mais 4H. Ou seja, isso daqui, 13,2 menos 0,2 vai dar igual a 13. E desse lado aqui também vai dar 13H. Com isso, a gente sabe que o valor de H vai ter que ser de igual a 1 metro, que é a resposta da nossa questão, que vai ser a letra D. Tudo bem? Então, gente, essa daqui é uma questão que ela vai trabalhar essas percepções da gente, né? Vasos comunicantes é uma coisa da física, mas eu acho que é um pouco intuitivo a gente saber que, já que todo mundo, ele fala que todo mundo vai ficar com a mesma altura, mas a gente tem que ter essa intuição de que todo mundo vai ter um pouco de coisas. Tudo bem? Então, espero ter ajudado e até a próxima questão aqui no canal. Até!